Eu tenho algumas limitações aqui pelo fato dessa versão ser fake, que na verdade o banco de dados dela é fake. Tem algumas coisas que eu não consigo mostrar de forma tão perfeita, porque a perfeição ela é quando tem um histórico da visita. Então, tem coisas aqui que não tem o histórico, porque eu uso só para demonstração. Então, existe uma versão para aplicativo, que instala em qualquer celular, iPhone e Android, e existe a versão para se navegar no computador. E eu posso ter uma versão que o dono da farmácia usa, o farmacêutico da farmácia usa, a mesma conta, e o visitador usa. Para mim não tem problema se eu tenho 3 pessoas compartilhando o mesmo acesso. Então, existe uma diferença de a senha de gestor de propagandista, mas basicamente é muito pequena a diferença. Com a única senha para a farmácia pequena, uma única conta resolve. Tá? Vou começar aqui pela agenda. Parece uma agenda Google, mas essa agenda ela vai influenciar no roteiro inteligente. Então, quando eu escolho aqui o prescritor que eu vou visitar, dia que eu vou visitar, o horário que eu vou visitar, tipo de agenda. É um médico que é agendado, retorno, é prospecção, é acompanhamento. Eu vou num evento, isso gera inteligência, tá, gente? Prospecção é um tipo de visita, retorno é outro tipo, evento é outro tipo. E aí, aqui, ó, como eu já agendei para o médico, é muito importante eu já escrever o que eu vou levar nessa visita. Imagine, eu vou fazer uma primeira visita. Prospecção. O que eu vou levar nessa primeira visita? Eu tenho que levar alguma coisa que agrade. Eu tenho que levar alguma coisa que vai chamar atenção. E é aqui, eu coloco aqui o detalhe da visita. Beleza. Então, salvei na minha agenda. Lembra que se eu coloquei o horário, hoje é de 17, isso daqui. Beleza. Por que o roteiro, por que essa agenda é importante? Agora eu vou usar o roteiro inteligente, tá? Roteiro inteligente. Isso aqui é dificílimo, tá, gente? Propagandista, mesmo propagandista experiente, montar roteiro de um painel 200 médicos é coisa muito difícil. Eu posso falar de assim, ó, vivendo isso todos os dias. Agora, olha que legal. Eu tenho um médico agendado hoje, não tem? Tenho. Acabei de agendar ele, ó, Fernando. Ó. Eu quero fazer um roteiro de 6 quilômetros em torno do Fernando. Eu quero programar 15 tentativas de visita com os médicos do entorno. Tá pronto o meu roteiro. Ela está processando aqui. E aí agora, o que ela vai me entregar? 15 visitas com médicos que atendem hoje 5 quilômetros distante do Fernando. Automaticamente. Aí o que ela faz? Ela vai tentar puxar os médicos que têm mais tempo sem visita, primeiro, e vai tentar fazer com que eu me desloque menos e vai encaixar, ó. Esse prescritor atende de 8, 9 e 10. Olha como é que ele está primeiro. Esse aqui 8, 9, 10, esse 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10. E os prescritores que atendem mais final do dia vai ficar por último. Dessa forma, ele vai fazer com que eu desloque menos. Então, eu pego aqui, ó. Essa aqui é a primeira visita do dia. Com quem que é? Com o doutor Sérgio. E essa aqui? Essa é a última visita do dia. Fala, Gabriel, você falou que o seu aplicativo a gente não desloca muito. Por quê? Porque, infelizmente, esse prescritor só atende final do dia. Eu até gostaria de visitar ele 8h30 da manhã. Mas olha aqui no desenho, ele só visita, só recebe às 17. Então, infelizmente, a distância não foi obedecida. Por causa do horário que ele atende, ó, à tarde. Mas repare, as últimas visitas do dia, elas estão aqui, uma pertinho da outra para deslocar menos, porque eles atendem no mesmo horário. Aí eu tenho aqui a 8ª, aí eu tenho aqui a 2ª, ó. Então aqui, ó, primeira visita do dia, 2ª visita do dia, 3ª visita do dia. Então ele vai olhar menor deslocamento e horário que o prescritor recebe o propagandista. Simples assim. Ah, Gabriel, mas olha, eu achei essa ferramenta sua de roteiro inteligente não tão inteligente assim, porque eu gostaria de visitar o doutor Sérgio Ribeiro. Vou tentar. Em 2º lugar e não em último lugar do dia. Beleza, a gente pega o Sérgio e coloca aqui 15. Ele vai virar 2º lugar do dia. Ó. Sérgio Ribeiro. 2ª visita do dia. Então, eu tenho roteiro inteligente gerando de forma automática e eu posso vir aqui, pela minha experiência com a cidade e com os médicos,
fazer um pequeno ajuste de qual que eu vou fazer primeiro. Não tem problema, eu consigo ajustar. Mas uma coisa, gente, é a gente ajustar. Quem visita sabe disso. Outra coisa é criar do zero. E aí eu vou contar para vocês o que acontece quando cria do zero. Isso aqui, ó, foi uma das maiores lacunas que a minha consultoria não conseguia resolver e a gente passou a resolver. Eu não tinha controle quais prescritores estavam sem visita e quanto tempo eu estava sem visita. Então, primeira coisa no registro do prescritor, olha, eles estão ordenados do que tem mais tempo sem visita para o que tem menos tempo. Então, a última vez que eu fiz um lançamento de visita foi há 14 dias aqui nesse painel de simulação. Esse aqui tem 69 dias, esse aqui tem 78, 83, 83, 83, 84. A partir de 90 muda de cor, que é o que a Jéssica estava falando naquele vídeo. 60 ele muda de cor, na verdade, já fica azul. Verdinho é quando está no mês corrente. Sem cor é porque tem mais de 30 dias. 60 dias azul. Mais de 90 dias sem visita, laranja. Mais de 120 dias sem visita, vermelho. E aí separa. Separa assim na mesma tela, como estamos vendo aqui, ou separa em relatórios. Gabriel, quais são os médicos da minha cidade, no meu painel, que tem 120 dias que eu não visito? Essa é a lista dos médicos que tem mais de 120 dias. Está aqui. Gabriel, quais são os médicos que têm mais de 60 dias? Está aqui. E aí tem a lista de aniversariante, ó. Às vezes a gente fica achando que tem que ficar comprando presente para todo mundo na visita. Oh, meu Deus, eu podia visitar o médico no dia do aniversário dele, já pensou? Então aqui tem uma lista só dos médicos que estão fazendo aniversário. Então, prescritores aniversariantes do mês. Ó, eu tenho essa aqui que faz aniversário 2 de junho, já pensou eu visitar? Eu falo, doutor, hoje eu vim aqui te visitar, seu aniversário, parabéns, que Deus te proteja, bababá, felicidade. Olha que coisa legal. Então, eu posso visitar na semana do aniversário, ninguém lembrou do aniversário do médico, só você. Pode acontecer, tá? Propagandista não lembra disso. Então, eu tenho a lista do aniversário antes do mês, e para facilitar, às vezes, até para o financeiro da farmácia, quando a farmácia tem a cultura de dar presente, eu tenho aqui, por exemplo, eu estou em junho, então eu tenho a lista do aniversário de junho e de julho. Então, eu já me programo financeiramente para comprar os presentes de julho. Qual médico eu vou comprar um presentinho, uma lembrancinha. Então, está tudo aqui. Eu também tenho os médicos que eu vou pôr em foco. Qual médico, em vez de trabalhar 200 médicos num período, a gente trabalha em grupos. Quais médicos eu ponho em foco. E aqui eu tenho o meu painel lindão distribuído no mapa da cidade. Ó, aqui é tudo fake, ó. Tanto de aqui, porque isso aqui a gente criou aleatoriamente. Mas, ó, eu tenho os médicos aqui, mudando de cor. Se eu clicar, eu tenho os detalhes do prescritor. Todo aqui. Ó. Tem aqui, clico nesse, tudo aqui sobre ele. Clico nesse, tudo sobre ele. Clico nesse, ó, vai mudando os médicos aqui. Então tá tudo aqui. Se eu quiser, da onde eu estiver, se eu apertar no carrinho, ele liga o meu GPS e me leva até o prescritor. Então eu tenho um painel tanto em relatório, como vocês viram, quanto no mapinha. Eu tenho também a parte de gestão de visita. Olha que lindo isso aqui, ó. Vamos supor que eu vou visitar o doutor Henrique agora e a secretária falou, aguarda um minutinho que ele vai te atender. Se eu jogar Henrique, só assim, ó. Vamos supor que é Henrique Queiroga. Queiroga, ó. Queiroga. Vai aparecer todas as visitas com Queiroga. O que eu falei, o que aconteceu nas visitas, o relatório que eu posso ter escrito aqui, e o que eu fiz de estratégia. E que dia que foi. Ali, ó, em um segundo eu faço a leitura antes de visitar ele. Pode ser feita manualmente, como eu fiz, ou pode ser feita por IA, como eu vou demonstrar depois. Então, aqui eu consigo ver numa única tela, em alguns segundos, tudo que tem de registro sobre aquele prescritor. Aqui eu tenho minha timeline do mês, que todas as visitas que eu estou fazendo, ela vai sendo colocada aqui, que horas foi, que dia foi. A minha timeline de hoje. Aquele auditoria do check-in, que aparece quando eu lanço uma visita e ela caiu na auditoria.
Nesse caso aqui, aconteceu 39 quilômetros de distância, porque eu devo ter feito essa simulação da minha casa, que eu não moro em Belo Horizonte, e aí o prescritor que estava em Belo Horizonte lá no mapinha deu 39. Aí pode ser que o meu relatório está pontuando para mim que o endereço do prescritor está incorreto, eu vou lá e altero. Simples assim. Eu posso vir aqui, olha que legal, ó. Clico aqui no médico e vejo se o endereço está correto. Ah, é esse mesmo. Então o problema não foi endereço, foi que eu lancei do lugar diferente. E pode acontecer, às vezes eu encontrei com o médico na cafeteria e tal, vai dar. Não tem problema cair em auditoria, desde que eu tenha uma explicação. Se é cadastro, eu corrijo, tá tudo certo. Aqui é um mapa que eu gosto muito, assim, ó. Vou mostrar uma diferença, ó. Esse aqui eu tenho um painel todo da cidade. Repara que tem muitos pontinhos. Esse aqui eu tenho só os médicos que estão disponíveis na quarta-feira, de 11 a 2 da tarde, para receber visita. Então, se eu olhar aqui, esse prescritor atende quarta, de 11 a meio-dia, olha aí. Então, vamos supor, na vida real, a vida de propagandista, sair desse prescritor aqui agora. E ao sair desse prescritor, falo, gente, está faltando ainda, tenho 20 minutos aqui, eu acho que eu vou visitar mais um médico antes de almoçar. Aí eu atravesso a rua, venho nesse médico e tento visitar mais esse aqui, porque ele atende propagandista hoje, nesse horário. Então, isso pode me dar 1, 2 visitas a mais por dia, sem gastar energia e gasolina. Então, esse é o meu auditoria de visita. Gabriel, Oi. a Adriana levantou a mão. Adriana, pode falar. Visita. Aqui é a gamificação, tá, gente? Que aqui está zerado, porque como é teste, não está sendo preenchido todo dia. Esse aqui, ó, ele é o terceiro da equipe. Mas é porque não está sendo preenchido. Ele é o 27º geral aqui da empresa, do Geraldo que usa o aplicativo. Se eu clicar aqui, tem um detalhamento, olha. Sua jornada na evolução Midora começa agora. Você está começando a sua evolução. Está precisando explorar a carreira. Você é um iniciante de campo, lógico. Eu sou o último aqui, quase estou entre os últimos aqui, ó. Meus pontos estão zerados, porque eu ganho ponto em visita, eu ganho ponto na qualidade do registro, eu ganho ponto na cobertura do painel, eu ganho ponto em fazer um roteiro produtivo, eu ganho ponto em consistência, que é retorno no médico, eu ganho prêmio em visitas totais, eu ganho ponto em visitas presenciais, eu ganho ponto em check-in válidos, eu ganho ponto em quantos prescritores no mês eu trabalho, eu ganho pontos de cadastro e ganho pontos em missões diárias, que é o que eu acho que a Jéssica relatou, que são as missões que todo dia você recebe pela manhã. Ó, essa missão aqui. Realize pelo menos 6 visitas presenciais válidas com 12 visitas presenciais. Olha o sonho de qualquer empresa, 12 visitas presenciais. Você atinge a pontuação máxima. Então, ó, para começar a pontuar, você tem que fazer 6 por dia. E para ganhar a maior parte do ponto, você precisa fazer 12. Se você ganha 70 pontos aqui. Isso aqui tudo, gente, quem cria é a IA, tá? Por isso que eu falo, esse robô é a IA que cria, é Midora Orienta que cria. Então, ontem eu estava na pauta falando assim, que o IA hoje na farmácia é algo que não tem como não usar. Para vendas se usa o tempo inteiro. Aqui é uma prova viva de uma IA. Aí eu tenho 20 pontos que eu ganho preenchendo o meu check-in bonitinho. Aqui, cada visita presencial ganha um ponto diferenciado, que é uma visita presencial. Olha aqui o robozinho com o médico, que é o robô do Midora, o mascote do Midora Orienta. Completa 15 atividades durante o dia e ganha ponto. Cada ponto, cada registrinho de CRM que você preenche, você ganha 5 pontos. E aí, pessoal, tem muita gente que leva isso a sério, mais do que vocês imaginam. Tem uma menina outro dia que mandou uma mensagem e falou, Gabriel, você acabou com a minha vida. Porque eu já me cobro muito. Depois desse bendito desses pontos, eu fico desesperada para fazer os pontos durante o dia. Isso é legal, porque é uma brincadeira séria e que gera ganho para o propagandista e para a farmácia no final do dia. Aí eu tenho aqui a relação dos prescritores, um ponto legal aqui também, olha que coisa boa, principalmente para visitador novato. Isso aqui é um banco fake, tá? Mas tem poucos materiais. Existe, a gente dá consultoria também de material. Então, quando a farmácia contrata o nosso material, a gente já põe aqui para a farmácia. Quando a farmácia tem já uma equipe para produzir, ela mesmo preenche isso.
Então, ó, eu vou visitar a doutora Elisa, nutróloga. Aí ele está falando, olha, Gabriel, eu vou te dar 2 sugestões de material para a doutora Elisa. E você não entregou nada para ela até agora, ó. 0 material entregue. Você pode entregar tanto SOP, que é síndrome do ovário policístico, ou resistência à insulina. Ah, que legal, mas você me mostra o material para eu ver qual que eu vou entregar? Aí eu tenho aqui, ó, atuação, eixo SOP. Aí vai ter o resumo e como que eu abordo esse conteúdo com o médico. Aqui já aparece quais foram os médicos que já receberam esse material de SOP. Aqui tem o Drive para você visualizar o material. Aí eu vejo o material. Então, o nosso material, a gente toma um cuidado muito grande de ser científico, de ter referência, de ter desenho explicativo, de ter explicação de cada ativo que está na formulação, dosagem usual, e a gente personaliza isso para cada farmácia de manipulação que contrata material. Ah, Gabriel, não vou contratar material, não. A gente faz nosso material melhor do Brasil. Fica triste, não. Você pode pegar, você vai lá com a sua equipe e lança cada material dentro da farmácia. E outra coisa, no nosso caso, a gente faz sempre o material impresso e tem um link para assistir o treinamento de 10, 15 minutos. Então, imagine, eu vou levar o material de espiculite e até chegar no consultório eu vou ouvindo ali os pontos mais importantes da lâmina. Eu chego com o material fresquinho para falar para o médico. Se eu clico no material, eu sei quais médicos que receberam, que foi o que eu fiz. Ó, quem já recebeu. E eu tenho controle também de estoque de lâmina. Para quem imprime, eu recomendo imprimir. Então, eu tenho tudo isso aqui na parte de material. E voltando aqui no prescritor, eu tenho desde material, eu tenho aqui a rede social dele, eu tenho o CRM lá do Midora, das 8 dimensões para preencher. A maior parte das perguntas não é por escrito, são escolhas, ó, que se responde, não é digitação. Tem muito pouco campo para se digitar, mais é seleção, para ficar mais prático para o propagandista. A ferramenta, de uma maneira geral, gente, ela foi pensada no propagandista. E aqui é a IA que trabalha à noite, de madrugada para mim, que é a minha funcionária que não me cobra adicional noturno. Ela, à noite, ela pega todas as visitas do dia, dos CRMs que estão qualificados, e transforma aquela visita em informação. E traz aqui, faz o resumo de cada prescritor. Então, no final do dia, a IA vai lá e traduz o relatório sobre um resumo do prescritor, dica da próxima visita, uma pergunta que em função do que você falou, que a IA recomenda que você faça na próxima visita. Nada melhor do que começar uma visita com uma pergunta que seja interessante para o prescritor. O motivo do por que você tem que ir lá, prioridade alta para visitar o médico, ó, 99 dias sem visita, potencial A, estágio frequente, tem potencial de 11 a 30 fórmulas por dia, e ele não está mandando mais porque o preço ele está considerando que é alto. Então, aqui está a parte de IA, realmente de aconselhamento da IA. Deixa eu ver mais o que eu não mostrei. O BI do propagandista. Qual que é a cobertura? Então, nesse caso aqui está 0,84% no mês. E em 90 dias, 2,52%. Como é um painel que não tem movimentação, a não ser demonstração, é isso. Tem os gráficos, se eu clico aqui no gráfico, eu vejo quem é que preencheu o gráfico. Então, presencial com sucesso. Tem um médico só, tá aqui. Qualidade do CRM. Então, ele vai mostrar para mim quanto que tá, como é que está meu CRM preenchido, ó. Tá falando para mim que 74% desse CRM está sem preencher ainda. Resumo do dia, fechamento mensal, qual que foi meu fechamento do mês, quantas visitas eu fiz, tudo que eu fiz, todos os meus números vão vir aqui. Ritmo do mês e, por fim, deixa eu ver o que eu não mostrei aqui. Midora Academy é a área de treinamento. Então, todas as que tem aqui o robozinho é porque vai explicar como é que usa cada ferramenta e aqui vai vir as dicas de visita. Só clicar, vai para um site no YouTube, onde eu recebo o treinamento. A gente está tentando colocar treinamento de 10, 15 minutos para não ficar cansativo, mas à medida que toda semana a gente coloca aqui um treinamento aqui para o propagandista usar melhor a ferramenta ou aproveitar melhor o tempo de visita. E, por fim, e o mais importante, a praticidade do lançamento. Gabriel, como é que lança esse negócio aí? Venho aqui, lançar visita.
Simples assim, ó. Nome do médico. Que tipo de interação eu fiz com ele. Aí tem uma explicação quando que eu uso cada interação. Foi com sucesso, é quando eu falo com ele. Se foi a primeira vez, eu ponho primeira visita realizada. Como eu falei com ele, vai abrir o campo para comentar a visita. Então, eu comento a visita. Posso comentar no final do dia, não tem problema, mas o importante é comentar. Qual é a estratégia? Pelo que aconteceu, o que eu vou fazer na próxima visita? Se ele me pediu o material, se eu deixei o material, ele vai falar para eu escolher o material. Aí eu vou colocar aqui SOP, que foi o material que está no material. O que o prescritor achou do material? Então, você nem precisa escrever que ele gostou. Salvou. Salvou. Rápido assim. Em 30 segundos, você lançou uma visita. Como eu acabei de lançar a visita, já caiu aqui a visita que eu lancei agora, medi 6. Sucesso aí para vocês, no negócio de vocês e boa semana.